Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra
canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
noite para você que se conecta conosco em mais esse culto online. Que Deus ele possa te abençoar e ministrar profundamente ao seu coração nessa noite. Noite esta onde nós iniciaremos uma longa jornada através do livro dos Provérbios. Provérbios estes que conhecemos como sendo de Salomão, mas que antes de tudo são provérbios dados por Deus, sabedoria divina de Deus para nossas vidas, para cada um de nós. E é em cima desse livro, então, portanto, que nós iniciamos hoje a nossa série cujo tema será Conselhos para Saber Viver. E isso me faz, então, lembrar daquela famosa canção, daquela célebre canção composta por Erasmo Carlos e Roberto Carlos, onde eles vão dizer que é preciso saber viver. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. E me parece que os ensinamentos contidos nessa canção, eles estão aqui nos apontando para a fonte de única e toda sabedoria, que é a palavra de Deus, e de maneira específica o livro dos Provérbios. E aí eu quero começar a pensar com você, então, justamente a partir do Provérbios, usando também desta canção, para que nós possamos entender e aprender algo muito importante. Há 3 palavras, há 3 verbos contidos nessa célebre frase. É preciso saber viver. É o verbo do ser. Viver é aquilo que diz respeito a como nós somos. E de igual modo vai dizer que é preciso saber viver. Saber é o resultado de um processo de aprendizado. Não se nasce sabendo. Agora, se aprende as coisas no decorrer da vida. E é interessante que a primeira coisa que nós podemos então destacar no livro do Provérbios, que nós vamos ler aqui, começado pelo capítulo 1, nós vamos perceber e entender que viver é algo que se aprende. Ninguém nasce sabendo viver. Ao contrário dos animais que nós podemos encontrar na nossa natureza, que já nascem como que um software pré-programado, que nós chamamos de instinto, o ser humano, cada um de nós, foi ensinado a viver. Nós precisamos, então, portanto, valorizar e reconhecer a necessidade que nós temos de viver. E nós fazemos isso ainda que sem perceber. Nós reconhecemos a necessidade, e aí lembre-se da frase, é preciso. Aquilo que é preciso refere-se a uma necessidade. E todos nós temos necessidade de viver. Todos nós reconhecemos isso quando trabalhamos para nos alimentar, nos alimentamos para nos manter, valorizamos a segurança para nos preservar. E tudo isso gira em torno da vida. Quando fala assim morte, muitos de nós, inclusive, têm certo medo da morte. Por quê? Porque nós valorizamos, gostamos da vida. Ainda que nós estejamos passando momentos tristes no nosso viver, todos nós valorizamos a vida. Até mesmo, inclusive, aquele que tira a própria vida, um suicida. O suicida é aquele que, não encontrando razão para viver, tira a sua vida por não encontrar uma forma digna de viver. Então observa, tudo isso gera em torno da vontade de viver uma vida alegre, uma vida saudável, uma vida relevante. E tudo isso nós podemos olhar e perceber então nesse livro dos Provérbios. E eu quero convidar você então nessa noite a abrir sua Bíblia no livro dos Provérbios, capítulo 1, e nós faremos a leitura a partir do verso 1 ao 7. Livro dos Provérbios, capítulo de número 1, do verso 1 ao 7. Dá tempo aí para você se localizar na sua Bíblia. E enquanto você vai abrir então no livro dos Provérbios, capítulo 1, versículo 1 ao 7, eu também quero destacar algumas coisas que julgo ser importante para que nós possamos iniciar essa jornada cientes do que nos aguarda, cientes de onde estamos e para onde vamos. É importante, então, que nós venhamos entender que, assim como os Salmos, por exemplo, que foi nós colocamos a autoria dos Salmos a Davi, mas todos os Salmos não foram necessariamente escritos por Davi.
De igual forma, o livro do Provérbios. Você vai ter ali no capítulo 30, Aguro escrevendo um provérbio, o último capítulo de Provérbios, número 31, é escrito por Lemuel. Então, embora boa parte das sabedorias, dos provérbios contidos nesse livro tenham sido escritos por Salomão, Salomão não foi o único a contribuir a partir da orientação do Espírito Santo para que esse livro que nós temos hoje em nossas mãos fosse elaborado. E aí é interessante ainda nós entendermos que, muito embora a Bíblia, os livros da Bíblia não se encontrem em ordem cronológica, há algo interessantíssimo quando nós paramos para olhar para o livro do Provérbios. Porque o livro de Provérbios, na minha e na sua Bíblia, ele é precedido pelo livro dos Salmos. E aí nós temos aqui algo que por vezes não percebemos, mas que é muito precioso, é muito significativo para essa jornada então que nós estamos a trilhar. O livro dos Salmos, ele basicamente, principalmente, vai se ater ao relacionamento do homem para com Deus. O homem indo em direção a Deus e colocando diante de Deus as suas necessidades. O homem em busca de Deus, colocando diante de Deus suas queixas, suas lamentações, os seus agradecimentos. Mas é basicamente isso, a relação do homem com Deus que você pode ver em boa parte dos Salmos. Contudo, quando nós vamos para Provérbios, o livro que vem na sequência, Provérbios se dedica a pensar e a nos levar à reflexão sobre o nosso relacionamento de um para com os outros. Provérbios pode ser considerado um livro da ética cristã, aonde ele vai se ater à forma como nós lidamos uns com os outros, a forma como nós nos comportamos enquanto indivíduo, o que nós fazemos, o que demonstramos a partir das nossas atitudes, a partir das nossas ações. E aí, então, quando nós juntamos agora essas duas informações, Salmos falando sobre o relacionamento basicamente do homem para com Deus, e na sequência Provérbios falando sobre o nosso relacionamento de um para com o outro, nós já podemos tirar daqui uma grande lição. Não se pode pensar num relacionamento saudável de um para com os outros, de um para com o outro, sem antes nós pensarmos e nos dedicarmos a um relacionamento com Deus. A história começa nos Salmos e se deságua no livro dos Provérbios. Aprendemos a nos relacionar com Deus, e à medida que nos relacionamos com Deus, automaticamente, consequentemente, naturalmente, nós agora começamos a saber nos relacionar um para com os outros. Uma outra informação digna de nota para que nós possamos então ler o texto propriamente é que o livro do Provérbios também é conhecido como livro sapiencial. O que é isso, pastor? Livro de sabedoria, no qual ele não está sozinho. Ele tem aí o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares. São livros conhecidos e rotulados ao longo da história por estudiosos e teólogos também como sendo livros de sabedoria. E é essa sabedoria, portanto, que nós vamos buscar. É essa sabedoria que vai falar conosco através desse livro de Salmos, e nós vamos então, portanto, fazer a leitura do capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 7, que nos diz assim: Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-los a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Esses provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. Versículo 7, último versículo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quem é Salomão? Bem, você por certo deve saber que Salomão é tido, sobretudo, como um dos homens mais sábios que já viveu em sua geração. O homem que fazia com que pessoas de outras nações, de outros lugares, fossem até ele para justamente aprender
com toda a sua sabedoria, sabedoria essa que foi dada a ele quando ele assume o reinado deixado pelo seu pai Davi. E aqui então agora começa a história de Salomão. Um ponto importante que eu quero destacar com você, e depois você pode até ir marcar na sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, no verso 32, nós podemos ver que Salomão escreveu cerca de 3.000 provérbios e compôs cerca de 1.005 canções. Sim, Salomão não era apenas um exímio escritor, mas ele também era um compositor, e isso que o livro dos Reis, portanto, nos revela. E este homem, então, ele se dedica a deixar aqui um registro a respeito da sabedoria. A grande questão é, o que é sabedoria? Há um filósofo, Augusto Comte, que também é conhecido como o pai da disciplina acadêmica chamada de sociologia e formulador de uma teoria chamada positivismo. Ele vai dizer que o grande mal da sociedade diz respeito à ignorância, à falta de conhecimento, à falta de informação. E aí, se nós tomarmos isso como uma verdade, nós então acabamos tendo alguns problemas a explicar. Porque se o problema máximo do homem é a ignorância, então a informação é a solução. E aí, quando nós olhamos ao longo dessa história, nós percebemos que por mais informações que nós venhamos a ter, isso não evitou que nós, enquanto humanidade, viéssemos a promover uma série de atrocidades, 2 guerras mundiais. Tivemos informação suficiente para criar tecnologia para guerrearmos uns com os outros, mas não tivemos a sabedoria necessária para promovermos a paz e o amor. Olha aqui, então, que contradição, que problema nós temos se assumirmos como verdade que todo o problema da humanidade gera em torno da ignorância. É bem verdade que a informação, ela dependendo da forma como se recebe e se pratica essa informação, ela é de muito proveito. Contudo, o que nós começamos a perceber, que Salomão começa a nos ensinar aqui, é que o livro de Provérbios não tem como finalidade tão somente nos dar informação, mas o livro de Provérbios coloca diante de nós ensinos que geram transformação. E aí está a grande diferença, porque de nada vale uma mente iluminada para um coração sombrio. De nada vale uma mente esclarecida para um coração pobre na prática do amor, na prática da justiça, na prática da promoção da igualdade. E é interessante que quando você observa então o versículo 2 e 3, Salomão já deixa claro o propósito dos seus provérbios, o propósito daquilo que ele começa a escrever. Sua finalidade é ensinar a sabedoria e disciplina às pessoas, ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Olha, então agora nós começamos a perceber que esses provérbios que nós começamos a estudar, eles não estão aqui tão somente para preencher de mais informação a nossa mente, mas sobretudo para nos oferecer um ensino que vai alcançar a nossa mente e transformar o nosso coração. E é justamente então esse o grande diferencial de tudo que está contido na Bíblia. Sim, a Bíblia é um livro histórico, sim, a Bíblia também contém uma série de informações, mas apenas a Bíblia pode gerar a verdadeira transformação na vida do ser humano. Conhecimento, inclusive, não é sinônimo de sabedoria. Podemos olhar também ao longo da história e vermos pessoas que, apesar de todo o seu conhecimento, ainda viviam como tolas. Podemos também, de outra forma, ver pessoas que não tiveram conhecimento formal, mas que têm uma sabedoria profunda. Eu não sei se você conhece alguém, já conviveu com alguém que não teve, devido a uma história de vida difícil, a oportunidade de ingressar na escola e até mesmo numa faculdade. Mas essas pessoas, até mesmo que por vezes não sabem ler, ao falar com elas, ao conversar com elas, ao se sentar com elas, você percebe uma sabedoria ali incrível.
E essa sabedoria, portanto, é resultado não de um conhecimento, mas resultado de um relacionamento. Você pode se dedicar a ler o livro de Provérbios, são 31 capítulos. Você poderia ler um por dia e terminaria ele no período de um mês. Mas o que nós estamos falando aqui não é tão somente sobre ler. E aí, inclusive, o próprio Salomão ele vai falar sobre isso. O que nós estamos falando aqui é sobre uma reflexão. É sobre refletir a partir daquilo que se lê. É entender, é buscar o sentido e o significado de cada uma dessas falas, de cada um desses ensinamentos. E aí é interessante porque nós sabemos que, enquanto rei, Salomão ainda, de certa forma, era um jovem. E ele vai então prosseguir aqui no capítulo 1, no verso de número 4, e ele vai dizer algo muito relevante e precioso para nós. Ele diz assim: esses provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. E aí Salomão já deixa claro para nós, quando nós paramos para refletir, não tão somente ler, de que sabedoria não tem a ver com faixa etária. Sabedoria não tem a ver com idade. Você pode conhecer jovens sábios e também conhecer idosos que continuam sendo tolos. E aí nós percebemos, então, que se a sabedoria não diz respeito à faixa etária, ao que a sabedoria está relacionada? A sabedoria está relacionada à dedicação em promover, em cultivar um relacionamento com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. A sabedoria que transforma não se adquire em universidade. A sabedoria que transforma não se adquire nas salas de aula. A sabedoria que transforma a vida, que transforma o mundo, se adquire a partir da palavra de Deus. Com isso, não estou desmerecendo os demais saberes, que são muito importantes, até mesmo para que nós possamos entender o contexto de cada texto. Mas nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. E a palavra de Deus sobre todas as coisas. E é isso, então, que nós somos chamados a fazer ao nos dedicarmos à leitura e à reflexão de Provérbios. E aí então ele fala, olha, o intuito desse livro, o intuito daquilo que eu estou apresentando é conceder conhecimento e discernimento aos jovens, prudência aos jovens. E aí lembre-se que eu falei no começo sobre a maneira como o livro dos Salmos está ligado ao livro dos Provérbios. Bem, se você abrir a sua Bíblia, na verdade eu vou te convidar, guarde esse texto, que é o nosso texto da nossa reflexão, o nosso texto base, mas abra a sua Bíblia aí também no Salmo de número 119. Vamos lá, Salmo de número 119. E eu quero que você medite, marque aí na sua Bíblia esses dois versículos. E nós vamos perceber então como a palavra de Deus jamais se contradiz e como ela sempre se completa. Salmo 119, versículo 99 e versículo 100. Ouça e observe o que o salmista vai dizer. Salmo 119, versículo 99 e 100. Diz assim: tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Observa, querida, a maravilha aqui que ele está dizendo, né? Talvez, se você não entender o contexto, ou ao olhar de maneira superficial para esses versículos, talvez você tenha a impressão de que o salmista aqui é alguém pedante, alguém arrogante, alguém que tem uma visão muito elevada a respeito de si mesmo, mas não é disso que ele está falando. O que ele está falando é que toda a sua sabedoria tem como fundamento a palavra de Deus. E que aqueles que não se fundamentam nesta palavra podem ter muitos anos de experiência e ainda assim continuarem sendo pessoas ignorantes. E aí então, querido, observa, nós precisamos da sabedoria para saber viver. Nós precisamos da sabedoria para vivermos de maneira alegre, de maneira feliz, de maneira saudável, de maneira relevante. Mas tudo isso está intrinsecamente ligado, profundamente ligado à nossa dedicação em meditar nas Escrituras, nas palavras de Deus. E aí fica então a pergunta:
Quanto do seu tempo você investe na palavra de Deus? E observa o que eu disse, não é gasta, é investimento. Porque investir na sabedoria é colher uma série de frutos que estão ligados a ela. Lembre-se que Salomão, diante de Deus, na sua oração, pede sabedoria. E juntamente com a sabedoria, ele obtém riqueza, ele obtém prestígio, ele obtém reconhecimento. Mas tudo isso a partir da sabedoria. Há muitos que estão buscando riqueza, há outros que se dedicam ao reconhecimento e ignoram a sabedoria. E vivem frustrados, vivem decepcionados, de frustração em frustração, de decepção em decepção, porque não se atém a buscar a fonte. A fonte é a sabedoria de Deus, a fonte é o próprio Deus. E quando nós continuarmos então a caminhar ao longo do livro dos Salmos, nós vamos perceber inclusive que Salomão apresenta a sabedoria não como algo abstrato, mas ele vai apresentar a sabedoria como uma pessoa, como alguém que clama, alguém que grita, alguém que está disponível a ensinar. Mas nem todos estão disponíveis e prontos a aprender. E aí então, no versículo de número 5, ele prossegue, ele diz o seguinte: o sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Interessante, porque a própria palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E aqui, de maneira indireta, no Antigo Testamento, nós vemos que este provérbio, no capítulo 1, versículo de número 5, diz exatamente a mesma coisa. Porque a nossa fé não é uma fé imatura, não é uma fé irracional e muito menos uma fé ignorante. A nossa fé, ela gera em nós um novo pensar. Ela nos proporciona ter e desfrutar da mente de Cristo. Queridos, olha que responsabilidade eu e você temos. Nós temos a mente de Cristo. Bem, certamente Cristo não é alguém avesso ao conhecimento. Certamente Deus não é alguém adepto da ignorância. Ele é o dono e é a própria sabedoria, que constrói, que mantém e que governa todo o universo e toda a criação. Então, se nós agora temos o privilégio, pela fé em Cristo, de termos a mente dele, a mente de Deus, como nós então demonstramos isso? Não é sobre um discurso, mas é sobre uma prática que reforça os ensinamentos que nos foram transmitidos. E aqui então Salomão fala sobre isso, a importância de ouvir. Em tempos onde todos estão apressados em falar, poucos estão interessados em ouvir. É interessante que o livro de Tiago, do Novo Testamento, ele é considerado o Provérbios do Novo Testamento. E lá Tiago vai dizer que todo homem deve estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quando nós não estamos prontos a ouvir, somos rápidos e vorazes em falar e se irar. Então, quando nós nos atentamos e buscamos a sabedoria dos provérbios, nós percebemos que ele nos proporciona, se houver uma disposição em aprender de nossa parte, uma série de benefícios, de saber falar, de saber se calar, de saber se manter e de saber recuar. Tudo isso não está contido no último best-seller do New York Times. Não está contido necessariamente na Academia de Letras. Tudo isso está contido nas Sagradas Escrituras de Deus, de maneira mais específica, que nós estamos tratando aqui nessa noite, no livro dos Provérbios. E ainda no versículo de número 5, na parte B, vai dizer o seguinte: olha, quem tem entendimento receberá orientação. Não basta entender, é preciso saber o que se faz com aquilo que se entende. Não adianta você ter informação sobre algo se essa informação não gera algo palpável, se essa informação não é vista de maneira concreta a partir das suas ações, da sua prática de vida. Então, o que
O que ele está colocando para nós aqui, o que Salomão está colocando para nós é o seguinte, olha, se você já tem algum entendimento, ao meditar nestas palavras, ao meditar nesses ensinamentos, você terá a orientação. Quantas vezes as pessoas se sentem perdidas? E quando nós nos sentimos perdidos, nós tendemos a procurar uma orientação. Quando você, por exemplo, se perde ao longo de uma viagem, você tenta se orientar pelas placas e, quando não é possível se localizar a partir das placas, você para próximo à primeira pessoa que você avista e pergunta, fulano, olha, como que eu faço para chegar em determinado lugar? Você busca orientação. Agora, não basta buscar orientação. Buscar orientação é algo muito importante. Mas o determinante é aonde, com quem você busca informação. Porque se você buscar informação sem saber de onde ela procede, você corre o risco de continuar perdido, tendo a sensação e a impressão de que está caminhando para o lugar certo. Imagina essa cena que eu acabei de colocar para você. Você pergunta para uma pessoa como chegar em determinado lugar e essa pessoa ela fala, mas ela não sabe do que ela está falando. E você deposita toda a sua confiança naquilo que ela está te dizendo. Qual será o resultado disso? Você perderá mais tempo, você correrá risco e você se afastará do seu destino, do seu propósito. Por isso, querido, a nossa orientação, ela não está pautada na pessoa do pastor. A nossa orientação, ela não está pautada necessariamente nas orientações de nossa denominação. A orientação do cristão está dada de maneira clara a partir da palavra de Deus. Será que quando você passa uma dificuldade, uma situação adversa, a quem você recorre primeiro? Você liga para o pastor? E aí que nós, pastores, eu, pastor William, nós estamos disponíveis para te ajudar, sempre que preciso for. Mas observe, você tem o dom de toda a sabedoria, talvez ao alcance de sua mão, que fala ainda hoje através da sua palavra. A quem você, portanto, recorre primeiramente quando se sente perdido, se sente desamparado? Aonde e com quem você busca orientação? Querido, às vezes nós damos tantas voltas, buscamos orientações e conselhos em tantos lugares e deixamos para último aquele que deveria ser o primeiro. Não é isso que o próprio Jesus disse lá no Sermão do Monte? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Buscar primeiro o reino de Deus é buscar a sabedoria do reino. E é isso então que torna este livro tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão recompensador na vida daqueles que se dedicam a refletir. E aí quando eu falo de reflexão, isso está descrito aqui no versículo de número 6, Provérbios capítulo 1, versículo de número 6. Vai dizer o seguinte: ao examinar o significado destes provérbios e parábolas das palavras dos sábios e seus enigmas, ao examinar. O que é examinar? Examinar não é aquilo que por vezes eram feitos nos hospitais, né? Você ia numa UPA, por exemplo, o médico mal olhava para você e dizia, não, olha, você está com gripe, toma uma injeção, toma tal medicamento e está tudo resolvido. Ele não te examinou, ele sequer te olhou. Ou melhor, ele olhou de maneira superficial. Examinar é ir além da superfície. Ir além da superfície é sair da mediocridade. Queridos, nós precisamos sair da superfície. Deus nos convida, Ele quer ter um relacionamento mais íntimo e profundo conosco. Mas como Ele pode fazer isso se, apesar talvez da sua idade, você continua agindo e vivendo como um todo? Como Ele pode dar para você uma feijoada, uma palavra com substância, se você ainda precisa de leite? E quem diz isso não sou eu, é o apóstolo Paulo.
Ele, em uma de suas cartas, ele diz isso: olha, eu queria muito falar com vocês coisas mais profundas, eu queria sair da superfície, eu queria caminhar para além da mediocridade, mas infelizmente vocês não estão preparados. Será que eu e você estamos preparados? Essa palavra que hoje compartilho com você, primeiramente ela fala no meu coração. Querido, quantas vezes nós erramos, tomamos decisões equivocadas, falamos palavras precipitadas porque nos faltou sabedoria. A sabedoria, então, talvez seja a maior necessidade da humanidade. E se nós entendermos isso, que a sabedoria é a maior necessidade da humanidade, e entendermos que a verdadeira sabedoria, a genuína sabedoria só se encontra na palavra de Deus, então nós podemos ir para o versículo número 7 e entender que é impossível se obter sabedoria sem antes se zelar, sem antes cultivar um relacionamento com Deus. Observe então, portanto, o que diz o versículo de número 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor. No último domingo, quando nós pensamos sobre as 7 qualidades, nós falamos acerca do medo. Que por vezes, quando o medo domina nossa mente, nosso coração, ele se torna um Deus. Nós começamos a reverenciar o medo. Mas o que nós somos chamados aqui é temer ao Senhor. E quem teme ao Senhor, consequentemente, é uma pessoa sábia. E repito aqui, não tem a ver com diplomas, não tem a ver com tempo de vida cronológico, tem a ver com a dedicação em conhecer, em aprender e, sobretudo, praticar os ensinamentos contidos aqui nesta palavra. Mas se de um lado nós temos o tolo, se temos o sábio, que teme ao Senhor e, portanto, é alguém sábio, nós temos o tolo que despreza a sabedoria, o tolo que despreza a disciplina. E aqui é algo muito interessante, porque a palavra aqui na minha versão, na nova versão transformadora, na NVT, está escrito aqui desprezar. Não sei se você, em algum momento da sua vida, já teve a sensação de desprezo da parte de alguém para com você, de se sentir desprezado. Não é lá das melhores experiências. Mas geralmente quem faz isso assim age porque se vê em uma posição mais elevada. Se vê necessariamente como alguém superior. E aí isso revela a sua arrogância, a sua soberba. E a própria palavra vai dizer que a esse tipo de pessoa arrogante e soberba, Deus rejeita, Deus resiste, porque arrogância e soberba faz com que Deus se lembre da figura de Satanás, que nós convencionamos dar o nome de Lúcifer, termo este que significa anjo de luz, quando ali diante de Deus ele cogitou a possibilidade de ser maior que Deus, de ser igual a Deus, desprezando, portanto, o próprio Deus. Então, o que Salomão nos revela aqui é que aquele que é tolo, ele é tolo, mas se acha sábio. Ele é tolo, mas a sua arrogância não permite que ele reconheça a sua ignorância. E olha que paralelo interessante. A verdadeira sabedoria começa com o reconhecimento da nossa ignorância. Começa quando nós reconhecemos que nós não sabemos de tudo e que precisamos de orientação. Começa quando nós temos humildade para reconhecer que podemos e por vezes estamos equivocados. Começa quando nós temos humildade o suficiente para dizer ao outro: me perdoa, me desculpa. Olha, querido, que quantas coisas nós vamos tirar, e já estamos aqui extraindo apenas desses 7 versículos. E aqui ainda é o capítulo de número 1, e quando você vai olhando aqui, vai navegando, você vai vendo uma série de afirmações da parte de Deus através de Salomão, que nós às vezes falamos na nossa cultura e nós não nos atentamos para que alguns ditos populares não são
não tem como fonte a cultura humana, mas sobretudo aqui as Sagradas Escrituras. Aonde mais à frente nós veremos, por exemplo, Salomão dizendo aqui nesse livro de Provérbios sobre quem abençoa o pobre, quem ampara o necessitado, achar graça aos olhos de Deus. E aí, olha, não é apenas um dito popular, não é algo que está presente no senso comum, é uma verdade bíblica. E sendo uma verdade bíblica, é a verdade e é eterna. Então, querido, eu quero desafiar você, a partir do dia de hoje, a meditar, a refletir no livro dos Provérbios. Nós aqui começamos no capítulo 1, do versículo 1 ao 7. E nós vamos navegar neste mar, em alguns momentos que será tempestivo, porque nos confrontará. Observe, e aqui eu não posso deixar passar, que na parte B do versículo 7, o Salomão vai nos dizer que o tolo é quem despreza a sabedoria e a disciplina. Não existe sabedoria sem correção. Alguém que não está disposto a ser corrigido é alguém que não está disposto a aprender. Alguém que não é ensinável jamais estará pronto a ensinar. Isso aqui é seríssimo. Nós convencionamos até mesmo uma forma de eufemismo, que quer dizer uma expressão mais suave para transmitir coisas que não são necessariamente boas de ouvir. Nós falamos, fulano, eu vou fazer aqui uma crítica construtiva. Querido, quem faz a crítica construtiva não é quem dá a crítica, é quem recebe. Porque toda crítica é tão somente crítica. Se ela será construtiva ou se ela haverá de trazer dor, tristeza e destruição, quem determinará isso é quem ouviu. Se terá humildade para parar, para refletir, para validar aquilo que foi dito. Mas observe, nós temos tanta dificuldade com isso que acabamos criando termos para coisas que não necessariamente procedem. A crítica construtiva é construída não por quem dá, mas sim por quem ouve. Mas sim porque quem tem facilidade em ser disciplinado. Ouvir. Precisamos então ouvir. Precisamos entender a finalidade desses provérbios. Precisamos ansiar pela sabedoria. Que você possa buscar conselhos para saber viver e saber que para viver é preciso a sabedoria. Sabedoria esta que tão somente Deus pode te oferecer. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por essa oportunidade que tu nos concede de meditarmos na tua palavra, de sermos confrontados e abençoados, agraciados com a sabedoria, com a fonte de toda a sabedoria. Senhor, cuida da nossa agenda, que saibamos de maneira sábia administrar o nosso tempo, para que possamos investir parte dele em te conhecer, em te ouvir, em ser disciplinado por ti e transformado verdadeiramente pela tua palavra. Ser com cada irmão, cada irmã, cada família que nos ouviu nesta noite, que o Senhor possa abençoá-los. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você continue acompanhando aí nas redes sociais as atividades da nossa igreja, as próximas programações, e que Deus possa então conceder para você uma semana abençoada, uma semana de sabedoria. Amém? Deus te abençoe. Até!